importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior. Graça e paz, meus amados. Mais uma vez venho aqui trazer algo da parte do Senhor para a sua vida. Uma palavra hoje a respeito de famílias, porque temos visto muitas famílias em risco. E eu quero trazer para você uma reflexão, porque o que temos visto nesses últimos tempos é uma terrível inversão de valores. O que é certo está sendo julgado errado, está sendo considerado como errado, como careta, como ultrapassado, e o que é errado é o que está legal, o que se deve fazer. Eu quero convidar você então a prestar atenção nas coisas que dizem na palavra de Deus. A palavra de Deus em Efésios 5, 22, 29 nos diz assim: Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso também para poder trazer para perto de si, poder trazer a igreja para perto de si. A igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas, nem rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Porque, pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Amém? É uma passagem bíblica difícil de ser recebida nos corações nos dias atuais, visto a formulação moderna da família atual. Em vez do homem hoje ser o provedor, muitas vezes quem está provendo a casa são as mulheres. E isso por si só põe a família em risco, porque as pessoas não conseguem lidar muito bem com isso. Há mulheres que, por acharem que têm um poder aquisitivo financeiro maior do que seus esposos, eles devem viver subjugados a ela, e isso está errado diante de Deus. Deus constituiu o homem como cabeça da casa, então precisamos reverenciá-lo como tal. Claro, talvez você fale assim, mas o meu marido não merece isso, ele é talvez um traste, uma pessoa que não se dedica, que não se empenha em cumprir o papel dele de fato. Uma mulher sábia edifica a sua casa, então a palavra diz que nós precisamos buscar, e também como um aferidor de Deus na vida dessa pessoa, precisamos chamá-las ao posicionamento de sua responsabilidade. Então, enquanto a mulher se posicionar no lugar errado e o homem no lugar errado, a bênção não vai fluir. E não adianta, amados, dar desculpa para Deus, porque em tudo nós cremos que, se buscarmos a face de Deus, Ele é poderoso para transformar destinos, para mudar situações. Então é só clamar: Deus, eu não quero que a minha esposa seja quem vai trazer a provisão para dentro da minha casa, mas eu mesmo quero trazer esta provisão, amparado pelo teu poder, com a porta aberta pela tua poderosa mão. Assim que um homem de Deus precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se dá por ela, para trazer ela para si mesma,
Porque quando o marido assume o papel dele de homem, de cabeça, ele traz a sua esposa como alguém que vai agradar a Deus. Como Cristo traz a sua noiva para o Pai, ele se deu por ela. Quando o marido se dá, quando ele empenha toda a sua força, todo o seu fôlego para conquistar pela família, pela sua casa, ele também traz para junto de Cristo essa família. Então, varões e varoas, nós precisamos, cada um assumir o nosso lugar. As famílias andam em risco por conta, muitas vezes, da desobediência, muitas vezes da insensatez, da imprudência. Há pessoas cumprindo todas as coisas ao contrário do que a palavra manda. Essa própria passagem de se submeter, as pessoas usam como desculpa esse tipo de coisa para dizer que não se submete porque não há um respaldo para a submissão na sua casa, visto que o seu marido não toma a posição dele de cabeça, de provedor, de homem da casa, de responsável, daquele que vai buscar os recursos para a família. Isso tudo vai contra aquilo que Deus tem estabelecido. Então temos visto muito isso acontecer. E às vezes pensamos que não podemos fazer nada em relação a isso. O homem, às vezes subjugado, muitas vezes anulado na sua posição de cabeça, acaba perdendo essa capacidade de amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Porque vão criando-se resistências dentro de casa, situações difíceis e embaraçosas, que vão corroendo as estruturas saudáveis de uma família. Então precisamos nos ajustar aos padrões de Deus, ao padrão que Deus tem para a sua casa, meu irmão. Desperta. Se você é o cabeça, assuma o lugar de cabeça. Se você é edificadora, não tente assumir o lugar de cabeça. Mas cada qual faça a sua parte. E se talvez você diga para mim, não tem condição de eu fazer a minha parte, porque se eu parar de fazer o que eu estou fazendo agora, a casa desaba, as coisas desandam de vez. Comece a clamar, dobra o teu joelho, faz um propósito com o Todo-Poderoso, diga para Ele do seu desejo de agradá-lo, de ter uma família nos moldes que Ele tem proposto na sua palavra. Diga que é assim que você o quer e peça a Ele para fazer. Talvez seja um momento de dores, de tormentos até para se ajustar ao que Deus tem, mas é o que Deus quer para a família, é que se ajuste aos padrões. Mulheres, na essência de Deus, na essência do que Deus fez, de fato, são pessoas frágeis. E mais dia menos dia, aquela fortaleza cai. Aí vem os sentimentos de solidão, porque quando a gente começa a tomar atitudes de tomar o lugar de quem deveria ser o cabeça não resiste e ele talvez desista de manter essa estrutura, de lutar por essa estrutura, porque tem alguém que está querendo impor que o lugar de cabeça não é dele, mas sim dela. Então, mulheres, atentem para o seu lugar na casa. Você é edificadora. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. É assim que diz a palavra. Então, que possamos ser achadas como mulheres cheias da sabedoria de Deus, que querem ver nossos lares edificados segundo a palavra de Deus, segundo a sua vontade, com filhos abençoados, como a palavra nos fala, como a roda da sua mesa, os filhos, a esposa, Feliz é o homem que tem assim a sua casa. Então que possamos lutar pelas estruturas corretas. Varões, se posicionem. Chega de manter os braços cruzados, de dar desculpas de que tem dificuldade aqui, que tem coisas ali que impedem, que você não tem formação acadêmica. Vai buscar os meios. Cérebro,
Deus deu a todos igualmente. Pede a Deus para te dar estratégia, para te dar direção. Abre a tua mente para o conhecimento das coisas que você precisa agregar para que você cresça na presença de Deus, para que você alcance o seu lugar que Ele tem preparado para você, na sua casa em primeiro lugar e depois na sociedade. Então, famílias, vamos lutar para ajustarmos-nos ao plano que o Senhor tem para nós. Uma casa com o homem como cabeça, a esposa como ajudadora idônea, como a sábia que ora, que edifica, que abençoa. Mas todos em amor, em comunhão, entendendo aquilo que Deus está propondo aos vossos corações. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus restaure a família, restaure os pensamentos, os corações, em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe, irmãos. Graça e paz. Sonda-me, Senhor, e me conhece.